Olá pessoal, aqui é o professor Juliano de Física, sejam bem-vindos e nessa aula discutiremos campo elétrico, tá certo? Então, como o assunto é um pouco extenso e também é um assunto bem complexo e bastante pedido em vestibulares, eu dividi esse campo elétrico, o estudo do campo elétrico, em 3 aulas, tá certo? Então essa primeira aula eu vou fazer a apresentação para vocês do que é o campo elétrico. Na segunda aula a gente vai estudar o campo elétrico resultante e na terceira aula campo elétrico uniforme, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que é um campo, né? A gente entende por campo um local onde alguma coisa acontece. Então existe o campo de futebol, onde os jogadores jogam bola, né? Existe o campo de bocha, onde se joga uma bola grande e que tem que se aproximar de uma bolinha pequena. Quem aproximar, né? Quem conseguir um menor distanciamento ganha, né? Então o campo de bocha é um campo onde se joga a bocha. E o campo de golfe é onde se joga golfe, ou seja, o campo é um local onde alguma coisa vai acontecer. E na física a gente conhece, pessoal, classicamente 3 tipos de campos: os campos gravitacional, o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético, né? Ah, mas é um local também, professor? O campo gravitacional é um local onde acontecem troca de forças gravitacionais. Então as forças são trocadas à distância por causa da presença do campo. Então, se eu troco força com a Terra, né? Se a Terra consegue me puxar para baixo e eu consigo puxar a Terra para cima, significa que eu estou dentro do campo da Terra. Se o Sol consegue manter o movimento do sistema solar, né, dos planetas do sistema solar, dos astros que compõem o sistema solar, por forças gravitacionais, significa que esses corpos eles estão dentro do campo gravitacional do Sol. O campo gravitacional ele é análogo ao campo elétrico. Então, se a gente tem uma partícula eletricamente carregada, ao redor dessa partícula, a gente também tem campo. Do que tipo? Elétrico. Para que serve? Para possibilitar a troca de forças elétricas à distância. E 2 ímãs trocam forças por quê? Porque um está dentro do campo magnético do outro. Então entenda o seguinte, pessoal, o campo na física é um local onde acontecem a troca de forças à distância. O campo elétrico, gravitacional ou magnético seria alguma coisa que possibilitasse a troca dessas forças, tá certo? Classicamente é assim que a gente enxerga. Então, aqui eu tenho a Terra, ao redor da Terra a deformação espacial, ou seja, o campo, eu não consigo enxergar o campo gravitacional da Terra, mas eu consigo sentir através da força aplicada. Então, qualquer objeto que eu coloque aqui próximo da Terra, pode ser a Lua, pode ser um satélite, pode ser você, pode ser uma bola, pode ser qualquer objeto. Esse objeto ele vai ser atraído para o centro da Terra. Por quê? Por causa que o campo gravitacional está apontado para o centro da Terra. Tá certo? Como é que a gente faz para achar a força gravitacional? Muito simples, a força gravitacional, também chamada de força-peso, é mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? Então, é a massa do corpo que recebe a ação da força multiplicado pela gravidade da Terra. Bom, se eu quiser encontrar o G, que é o campo gravitacional, né? O que eu faço? Passo a massa dividindo. Então fica peso sobre a massa, ou seja, a força sobre a massa que está recebendo a ação dessa força. Beleza? Vamos tentar fazer um paralelo com o campo elétrico. O que seria o campo elétrico? O campo elétrico é um local onde acontece a troca de forças elétricas à distância. Então eu estou colocando aqui uma partícula positiva, que tem uma carga Q, aqui uma partícula positiva, com uma carga Q também, só que aqui eu estou chamando de Qzão e aqui eu estou chamando de Qzinho. Sabe por quê? Porque eu estou tentando diferenciar aquilo que provoca um campo maior daquilo que provoca um campo menor, né? Aquilo que vai sentir mais a ação do campo. Então, aquilo que provoca o campo maior, que gera o campo mais intenso, é chamado de carga geradora ou carga fonte. Aquilo que sente a ação do campo através da força aplicada pela outra partícula nele, nela, nessa outra partícula, é chamado de carga de prova. Recebe a ação da força, né?
Então, se a gente fosse fazer uma analogia com a gente, a Terra, né, a carga geradora, né, seria a Terra, a carga de prova seria o nosso corpo, né? Como é que faz para encontrar a intensidade do campo elétrico, pessoal? Bom, analogamente eu teria que falar que vai ser a força dividido pela característica do corpo. No caso do campo gravitacional, a característica é a massa. No caso do campo elétrico, a característica é a carga. Então, olha só, o campo elétrico que eu vou simbolizar pela letra E, maiúscula, vai ser força elétrica dividido pela carga. Só para não dar negativa a intensidade, né, pessoal? Eu vou colocar módulo nessa carga de prova aí, tá bom? Então, campo elétrico é força elétrica dividido pelo módulo da carga que está recebendo a ação da força, da carga de prova. No sistema internacional, como é que eu vou achar o campo elétrico, pessoal? É só pensar um pouco. Eu tenho força em cima medida em newtons, carga embaixo medida em coulombs, então seria newton por coulomb. Mas olha só, de anos anteriores, você já deve lembrar que, além do newton por coulomb, no sistema internacional, o campo também tem outra unidade de medida, que pode ser o volt por metro. Volt por metro ou newton por coulomb. Tá valendo, pessoal? Deixa eu pegar minha ponteirinha laser aqui. Bom, e a direção e o sentido, professor? É um vetor, né, pessoal? Todo vetor tem intensidade, direção e sentido. Então vamos ver como é que fica a direção e sentido do campo. Para isso, vou colocar aqui no centro, na verdade na lateral, né? Que eu vou colocar outra partícula na outra lateral. Uma partícula positiva, ao redor da partícula existe um campo, olha ele aí. Essa partícula tem uma carga Q, carga geradora. Vou colocar uma carga de prova lá perto. O que vai acontecer, pessoal? Se essa carga de prova também for positiva, vai acontecer uma repulsão entre elas. Positivo com positivo se repulsam. Então a carga de prova vai sentir uma ação da força para cá. Concorda comigo ou não? E se eu colocar uma carga negativa? Então vai acontecer a atração. A força elétrica, ela vai ser de atração em relação a essa carga positiva. E o campo? Não falei do campo ainda, né? Então, o campo, pessoal, para cargas geradoras positivas, ele tem que ser de afastamento. Então, eu vou tentar representar isso através de um vetor que afasta da carga de geradora. Então, você percebe que em relação à carga de prova, ó, se for positiva, tem a mesma direção e sentido da força. Se for negativa, mesma direção, sentidos opostos. Vamos ver se na geradora negativa funciona assim também? Ao redor, campo elétrico. Coloca uma carga positiva lá. Agora vai acontecer a atração, né? Atrai, puxou. Repulsa negativa, repulsa para lá. A carga geradora positiva tem campo de afastamento e a negativa tem campo de aproximação. Então, esses campos elétricos que eu estou representando por vetor aproxima da carga negativa, pessoal. Mas olha só, o que mantém constante, que legal, na mesma direção e sentido da força, se a carga de prova for positiva, e no sentido oposto, se a carga de prova for negativa. Pessoal, isso tem que memorizar, isso você tem que anotar, anota aí. Carga de prova positiva, campo e força no mesmo sentido. Carga de prova negativa, campo e força em sentidos opostos. Não importa se a gente tem geradora positiva ou negativa. Se eu tenho carga de provas positivas e negativas, é isso que vai acontecer. Tá certo? Mesma direção e sentido da positiva, mesma direção e sentido oposto da negativa. Ok? Então vamos dar uma analisada aí, veja como é que fica. Ó. A figura a seguir foi obtida pelo FET Colorado, é um site da internet que tem simulações, sendo que duas partículas A e B eletricamente carregadas foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e sentido das linhas de força do vetor campo elétrico do sistema. Então, cada uma dessas setinhas aqui, ó, é um vetorzinho campo elétrico. O que está acontecendo ao redor dessa carga A? Está saindo. Se está saindo, A é positiva ou negativa? Se o campo é de afastamento, se sai da carga, ela é positiva. E se entra? Carga negativa, não é isso?
Então, a respeito das cargas elétricas A e B, é correto afirmar que a alternativa correta, pessoal, a alternativa D, ó, A é eletricamente positiva e B é eletricamente negativa. Super tranquilo? Isso é exercício de vestibular. Tranquilão, né? Quero ver lembrar disso no final do ano, hein? Então, geradora positiva, campo de afastamento. Geradora negativa, campo de aproximação. Vamos dar uma resumida então no vetor campo elétrico. Veja como é que fica. Ó. Vetor campo elétrico é o vetor força dividido pela carga. Tem intensidade, direção e sentido. Intensidade é como eu calculo força dividido pelo módulo da carga. No sistema internacional, medido em newtons por coulomb. Pessoal, direção vai ficar em cima da linha que une a carga ao ponto onde eu quero encontrar o campo elétrico. E o sentido? Ah, essa linha que eu estou falando, pessoal. Ó. Então vai existir uma linha que une a carga ao ponto, o campo ele vai ter que estar em cima dessa linha aqui. Vai ser de afastamento para a geradora positiva, ó, e de aproximação para a geradora negativa, tá certo? Resumindo é isso. Vamos resolver um exercício numérico agora. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico desse ponto tem intensidade D. Então vamos lá resolver, pessoal. Vou para o quadro resolver para vocês, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, esse exercício é um exercício muito simples, né? Para a gente usar numericamente a primeira equação que eu mostrei para vocês para calcular o campo, que é o campo é força dividido pelo módulo da carga. Ele diz o seguinte, que eu tenho uma carga geradora nessa posição e sobre uma carga de prova de 4 microcoulombs no ponto P, existe uma força elétrica aplicada e essa força elétrica é igual a 1,2 newtons, tá certo? Ele quer saber qual é o valor do campo elétrico naquela posição. Então, o que eu tenho que fazer? Campo elétrico é força dividido pelo módulo da carga, a força é 1,2, o módulo da carga é 4 microcoulombs, ou 4 vezes 10 a menos 6. 1,2 dividido por 4 dá 0,3, 10 a menos 6 passou para cima, inverte o sinal do expoente. Aqui tem 10 vezes 10, 6 vezes, pessoal. Eu vou pegar um 10 desse, vou passar multiplicando cá, vai ficar 3 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Beleza? Esse é o valor do campo elétrico naquela posição. Ei, pessoal, voltamos agora para a gente falar de linhas de força. O que são linhas de força? Pessoal, são linhas que a gente utiliza para representar o vetor campo elétrico no espaço. São linhas imaginárias, ela foi proposta inicialmente por Michael Faraday e tanto na eletricidade quanto no eletromagnetismo a gente usa essas linhas para indicar os campos, né? Na eletricidade chamadas de linhas de força, no eletromagnetismo chamado de linhas de indução magnéticas. Mas a função é a mesma, indicar o campo, tá certo? Como é que o campo fica nessas linhas? O campo ele tem que ser tangente à linha e no mesmo sentido dela. Então, toda linha de força, pessoal, ela tem um sentido. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga positiva, as linhas estão saindo dela. Aqui eu tenho uma carga negativa, as linhas estão entrando nela. Lembra? Campo de afastamento para positiva, campo de aproximação para negativa. Eu quero indicar o campo elétrico nesse pontinho aqui, pessoal. Ó. Então eu tenho que traçar uma tangente lá. Tracei a tangente, o vetor tem que ficar em cima da tangente e no mesmo sentido da linha. Tá certo? Então o vetor campo elétrico nessa posição fica desse jeito aqui. Espero que você tenha entendido. Então, e se tiverem, né, se eu precisar encontrar mais campos? Então eu vou fazendo a mesma coisa. É tangente à linha e no mesmo sentido dela. Beleza, pessoal? Vou mostrar agora para vocês algumas linhas de forças bem conhecidas, né? De um monopolo positivo, de um monopolo negativo, de um bipolo positivo-negativo e de um bipolo positivo-positivo. O que significa isso? Estou pegando uma carga positiva só e como é que fica a linha nela? Radial, ó. Sai. E os campos? Em cima da linha, tá percebendo? Tangente à linha e no mesmo sentido dela. E se for negativa? Aí o campo entra, né, pessoal? E se ela for positiva? Então o campo sai. Mas quando essas linhas elas vão se aproximando, uma não deixa a outra cruzar. Linhas de força, pessoal, guarda aí, não se cruzam, beleza? Então, quando uma vem, é como se uma repulsasse a outra.
como se, tá certo? Se as duas tiverem cargas iguais, elas vão ter o mesmo número de linhas. Então assim, se a carga for mais intensa, sai mais linhas, menos intensa, sai menos linhas, tá certo? E se essas duas cargas elas tiverem a mesma intensidade, aqui no meio o campo elétrico é nulo, tá bom? Quando ela é positiva e negativa, a positiva sai de um lado, negativa entra de outro. Essas duas cargas aqui elas têm a mesma intensidade, dá para perceber? Que o número de linhas que sai de um lado vai ser igual ao número de linhas que sai do outro. Diferentemente do desenho que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Se tiver com dúvida, volta lá. A carga positiva, ela era mais intensa, porque tinha mais linhas saindo dela, tá certo? Aí quando essas linhas elas são paralelas, com o mesmo espaçamento, o campo elétrico é chamado de uniforme, beleza? Constante. Aí, pessoal, eu vou retomar aqui aquele desenho que eu tinha colocado inicialmente para vocês e vou sugerir uma coisinha, né? Por quê? Se essa partícula positiva está aqui, se essa partícula positiva está aqui, e elas trocam força de repulsão, a força vai ser dada por K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por D quadrado. Você entende o que eu digo? Isso aí é a lei de Coulomb. O campo elétrico vai ser a força dividido pelo módulo da carga. Acabei de definir para vocês. Ah, mas a ideia é a seguinte, e se eu colocar aqui, isso aqui? Olha como é que fica. Corta as carguinhas. Se corta as carguinhas, não depende da carguinha. O campo não depende da carga de prova, tá certo? Então eu estou disponibilizando para vocês duas formulinhas. Essa aqui, quando tiver a carga de prova. Essa aqui, quando tiver a carga geradora, tá certo? Agora dá uma olhadinha nos gráficos. O gráfico campo por carga, não sei se você viu aqui, ó, percebeu? O campo e a carga são grandezas diretamente proporcionais, então o gráfico é uma reta, só que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então o gráfico ele vai ser parecido com o da força elétrica, né, pessoal? Uma hipérbole quadrada, tá certo? Vamos resolver um exercício aí usando essa última formulinha, o exercício numérico. Vamos ler, ele é assim, ó. Calcule a intensidade do vetor campo elétrico num ponto situado a 3 centímetros de uma carga elétrica pontiforme de 3 microcoulombs. Dados, o K é do vácuo e é 9 vezes 10 a nona em unidades do sistema internacional. Tá certo? Então, ele está pedindo para eu calcular o campo elétrico a 3 centímetros de uma carga geradora. Vamos ver como é que faz? Bom, pessoal, esse exercício é assim, ó. Então, eu tenho a carga geradora de 3 microcoulombs, produz ao redor dela inteira, né, ao redor de toda a carga, um campo elétrico, inclusive nesse ponto aqui que fica a 3 centímetros de distância. Colocando em metros, fica 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá certo? E eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto. Como é que é a intensidade do campo naquele ponto? Quando ele me dá a carga geradora, eu tenho que usar a segunda equação, né, pessoal? O campo é K, módulo de Q, dividido por D quadrado. O K vale 9 vezes 10 a nona. A carga, 3 micro, 3 vezes 10 a menos 6. E a distância em metros, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, pessoal, vai ficar assim, ó. 9 vezes 3, 27. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base. Somos expoentes. Opa, aqui é 3. Então vai ficar 27 vezes 10 a terceira, dividido por 9. Ó, não esquece, hein? São os 2 que é elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Firmeza? Então, 27 dividido por 9 dá 3. Mantém a base, subtrai os expoentes, 10 a menos 7. Então, o campo nessa posição a 3 centímetros daquela carga geradora é 3 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Essa aula, ela é complexa, tá? Então, se você precisar assistir mais de uma vez essa aula, fique à vontade. Se tiver dúvida, pode me mandar ou deixe nos comentários que a gente vai tentar solucionar, tá bom? Então, um beijão para vocês. Ó, até a próxima aula. Tchau, tchau.